E aí pessoal, Dragon Game na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos falar de hand traps. Eu vou explicar primeiro o que são as hand traps e quais são as hand traps que é sempre legal a gente ter na conta, que vira e mexe a gente vai usar elas. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá. Vamos lá então galera, vamos falar de hand traps. O que são hand traps? Hand traps numa linguagem literal seria armadilha de mão. São cartas que ativam na mão e fazem alguma coisa, né? Então a gente tem N hand traps, que é sempre importante a gente ter na conta, que sempre vão salvar. Vamos começar falando de algumas, eu vou falar de algumas, mas aí vocês, como sempre, me completam aqui na descrição, né? Na descrição, nos comentários, sempre falando para os iniciantes, tá galera? Então se puder falar em português / inglês também seria interessante, tá bom? Então vou tentar aqui falar os nomes originais, estou até com o jogo aberto, tá passando uma gameplay de fundo, mas eu vou tentar passar os nomes em português. Eu vou tentar. Vamos começar primeiro com a Ashe, né? A Ashe, que é a Florescer de Cinzas, né? Essa é a Ashe. Ela é a primeira hand trap que a gente tem que o iniciante vai ter, porque tem um pack dela também, que você consegue uma dela, até que agora tem a nova arte dela. O que ela faz? Você pode descartar todas as hand traps, você ativa ela e joga no cemitério, né? Toda vez que alguma carta do oponente mexe com o deck, para sacar, para fazer alguma coisa, ele mexeu com o deck, a Ashe para. Esse é o efeito da Ashe. Resumindo, a grosso modo é isso. Então, tipo, a Branded Fusion. A Branded Fusion, o que ela faz? Que é a fusão do marcado. Ela pega as cartas do seu deck, joga para o cemitério e faz uma fusão. Ele mexeu com o deck, então ele não vai ativar. Cartas que vão do cemitério, voltam para o campo, volta para cá, volta para lá, isso não afeta, tá? Exemplo, o Cemax também é outro exemplo muito bom, que ele tem o efeito de sacar a carta, a Ashe para ele. Então qualquer carta que toque no seu deck para fazer alguma coisa, a Ashe para, simplesmente ela para. Existem coisas, entre aspas, que a Ashe não para, tipo o TTT ela não para, né? Mas tem algumas outras coisas que ela não para, mas a Ashe é uma grande carta, qualquer deck que coloque saque cartas a partir do mexa com o deck, sendo para invocar, sendo para sacar, sendo para jogar no cemitério, a Ashe para. Tudo que toca no deck, ela para. Vamos falar do nosso veneno, que é o Cemax. O que o Cemax faz? Você descarta, é um efeito bem simples. Você descarta ele e cada invocação especial que o seu oponente faz, você saca uma carta. Então esse é o demônio do deck de combo. É uma carta bem simples. Você tem que ter ela no seu deck. 3 cartas você tem que ter no deck. Que vira e mexe, todo deck usa ela, né? Mas é uma carta muito importante para você ter no deck, essa hand trap. E agora vamos falar da Belle. A Belle é uma carta que algumas pessoas não usam ela, né? Ela é uma carta muito exclusiva de alguma coisa. Ela foi muito vigente na era do Tiara. O que acontece com essa carta? Essa carta, a Ashe, ela mexe com o deck, correto? A Belle, ela mexe com o cemitério. Então qualquer carta que dá efeito para fazer invocação especial, para voltar uma carta do cemitério para o extra deck ou para a mão, é uma carta que bane carta do cemitério, qualquer coisa que mexe com o cemitério, a Belle nega. Ela nega, ela não destrói, tá galera? Ela só nega. Então é uma carta bem interessante. Então na era do Tiara, como o Tiara Mendes ele mirava a carta e depois ativava o efeito dentro do cemitério, a Belle para essas coisas. Qualquer coisa. Na verdade, a Belle para coisas que ativam dentro do cemitério para usar ele como matéria. Então qualquer carta que usa o cemitério, tipo o Branded, a gente tem o Lubellion. O Lubellion ele mexe com o cemitério. Então se ele mexer ali com o cemitério, ela vai parar, porque primeiro que ele dá alvo nas cartas, então tem como parar eles. Então a Belle é bem interessante. A Belle é uma carta UR. É uma carta boa? É uma carta boa. Dá para usar em todos os momentos? Não dá para usar em todos os momentos. Atualmente, as pessoas até usam a Belle e tudo ali, mas não é uma carta tão visual hoje em dia, tá? Hoje em dia ela não é uma carta boa. Ela é muito de momento, né? Então,
tipo, diferente da Ashe, ou até mesmo do C-Max, a Abelia já é uma carta mais de momento. Vamos falar do Ocultador de Efeitos, que é a Veiler, né? A Veiler, você descarta ela, você dá alvo no monstro, né? Então, se o monstro for tributado ou qualquer coisa desse tipo, ele nega o efeito daquele monstro. É simples, é isso que ele faz. É uma carta interessante, uma carta boa, uma carta que serve em vários decks. E é uma carta que vira e mexe você vai usar. A Veiler, ela é ruim porque ela dá alvo. Mas se ela não desse alvo, ela seria uma carta muito mais absurda que ela é. Eu acho muito legal a Veiler, porque ela chegou lá no Duel Links e ela é uma carta super importante no Duel Links. Então, eu gosto muito da Veiler. A Veiler é uma ótima carta. Ela serve em alguns encaixes de meta, alguma coisa ali, ela até que encaixa. O outro é o Draw. O Draw é uma carta também muito interessante, é bem boa, assim, bem boa. É muito boa, mas o único problema é que ela é uma faca de 2 gumes. Por que, Dragon? Porque é o seguinte, no momento que o seu oponente pega uma carta do deck para a mão, você pode ativar ele. Você ativa ele, você descarta ele e todas as cartas que vai mexer com o deck para sua mão não vai ser resolvido. Então, tipo, o efeito do C-Max não se resolve mais, senão o oponente não saca mais carta. Só qual é o problema disso? O problema disso é que nenhum jogador consegue fazer isso. Então, tipo, se você tá jogando com o Manadio, eu vou colocar o Manadio, né? Colocou o Manadio, aí o cara deu um C-Max, você tem um draw, você não saca mais nada, entendeu? Então é bem complicado o draw. O draw já é uma faca de 2 gumes, mas se você tem um deck, você tem um control ali, alguma coisa assim, você dá um draw e o cara não passa dele. Mas o draw é bem interessante, depende do momento dele, ele encaixa muito bem. E como ela é uma SR, é sempre legal você ter umas 3 copinhas dele no deck. Tá? É uma carta muito boa, é uma carta sucinta, dá para você usar em vez em quando. E é uma carta que você vai querer ter no deck, vira e mexe, você vai ter. Uma outra carta que vira e mexe, você vai querer ver também, é a Ogre. Essas menininhas, galera, que essa aqui é tudo da família da Ashe. Essas menininhas, todas elas são boas, tá? É a Ogre, a Ashe, a Belle. Tem aquela menininha também da noite, que ela parece um zumbizinho, que ela é um zumbi, né, também. Todas elas, que tem uma foice, todas elas são boas em casos de metas diferentes. A Ogre, ela foi muito poderosa na era do Sprite. Quem nunca tomou uma Ogre no Sprite? O gigante da efeito, ele dá a Ogre e estoura o gigante. Que ela não dá alvo. Ela é em cima do efeito do monstro. O que ela faz, galera? Quando um monstro, uma carta mágica ou uma carta magia ativar o seu efeito, você pode descartar ela e destruir essa carta. Destruir a carta não é negar ela, então a carta se resolve, tá? Só se a carta tem que estar no campo para se resolver, mas ela se resolve a carta. Então ela só destrói, mas é muito legal. Ela é uma carta muito boa. Vou colocar nos dias atuais. Super Heavy Samurai. Você coloca a motinha, ou você coloca aquele menininho que eu sempre esqueço o nome dele, que é de nível 4, ele ativa o efeito, dá uma Ogre, estoura ele, que ele não vai completar o efeito dele. Olha que legal, porque quando ele tá no campo, o outro samurai lá não vai conseguir trazer monstro. Então é muito legal fazer isso, cara. É bem interessante a Ogre. A Ogre é sempre legal você ter. Não é uma coisa, carta super importante, mas você vai usar ela, vira e mexe, com certeza. Vamos falar agora do Gama. O Gama é uma outra história muito interessante, só que o Gama, ele tem várias aspas aí, na verdade. Mesmo ele sendo uma SR, é uma carta extremamente poderosa, tá, galera? Não subestime ele. Quando o oponente ativar uma carta mágica, quando ativar um efeito de qualquer coisa, e você não tiver monstros no campo, você pode colocar ele com invocação especial mais alguém do arquétipo dele, que é o Drive, né? E aí você destrói e nega a carta do oponente. Então você, vamos colocar que tem uma carta chamada Portal. Acho que se chama Portal. Teleporte, lembrei. Teleporte. Quando você ativa o teleporte, o cara dá um C-Max, uma Ashe, você pode dar o Gama. E é bem legal, você pode dar o Gama nisso. O Gama, ele é parado pela Ashe. Tá? É uma dúvida,
entre parênteses aqui, tá? A Ashe para a ativação do Gama. Só que o Gama, ele pode se ativar novamente. Ele pode se ativar quantas vezes você quiser ali. Então, ele parou a Ashe para o Gama ali, mas não quer dizer que você nunca vai poder mais usar ele. E é bem legal. Decks que usam muitas spells para começar o jogo, como Virtual World, Strike Tracker, Punk, decks que usam muito starter de magia para fazer isso, né? Ou usam cartas da mão. Exemplo, Mexamático, se você ativa o circular, você ativa o efeito, o cara dá um C-Max, uma coisa, você pode dar um Gamma Chain. E é isso, porque o circular ele não entrou no campo, então você não tem um monstro no campo. Ele só ativou o efeito para entrar. E o Gama pode entrar na corrente. Então é bem legal você ter o Gama. E o Gama é o nível 2. E a gente tem o Drive, né? Que é o Armação Condutor, que é uma R. Ele é nível 6. Então você vai ter um regulador nível 2, mais um monstro nível 6. E você já consegue fazer uma invocação Synchro, uma invocação Link. E entre parênteses aqui também, no próximo turno ele é banido, caso você não faça nada com ele. Você sempre vai usar ele ou no seu turno, né, que você está jogando carta, ou no turno do oponente. Então, porque ele é uma carta de segundo turno. E pra gente finalizar aqui, galera, para não ficar tão longo esse vídeo, eu vou falar do Nibiru, o Ser Primitivo. O Nibiru é uma carta super interessante também, que ele faz o seguinte: na quinta invocação do seu oponente, a quinta invocação pode ser normal, especial, pode ser qualquer coisa. Na quinta invocação pra frente, o Nibiru já está ativado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tributar todas as cartas do campo. Ele vai colocar no seu campo em modo de ataque, modo de defesa, você decide. E a soma de todos os monstros, de ataque de todos os monstros, e a defesa de todos os monstros, ele gera um token. E esse token fica no campo do seu oponente, em modo de ataque ou em modo de defesa. Nibiru é uma carta extremamente bom para decks de combo. Então, atualmente, que a gente está na era do Snake Eye, a Managion e Heavy Samurai, até mesmo o Branded, Nibiru tem que ter no deck. Tem que ter no deck. Ele tem pack, ele tem várias coisas. Nibiru você tem que ter no deck. Você tem que ter. Tem combão, Nibiru na cabeça deles. E já era. É isso aí. Uma questão. O token, as cartas token, elas não podem ser banidas de face para baixo, porque elas não têm face para baixo, tá? Então, uma dica para vocês que usam Kashira ou qualquer carta que bane virada para baixo, tá bom? Então, galera, são essas cartas. Espero que eu tenha explicado direito cada uma delas. Espero que vocês tenham entendido que são hand traps, né? Tem várias outras hand traps. E eu quero que vocês deixem nos comentários a hand trap que você mais gosta, tirando o C-Max e a Ashe, que são usuais, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!